Eu quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a minha pregação, meus irmãos, é no livro de Romanos, capítulo 5, e o textuário fala assim: justificado pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, também temos paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E agora eu vou voltar para o capítulo, do contexto que está escrito já no capítulo 5 e o verso 6, que diz assim: porque Cristo morreu por nós, tendo nós ainda fraco. Cristo morreu por nós, tendo nós ainda fraco, ele morreu ao seu tempo, Jesus. Cristo morreu por nós, tendo nós ainda fraco, e no seu tempo, pelos ímpios, pessoas mal. Porque apenas alguém usaria morrer pelo bom. Poderia ser que pelo justo alguém usasse morrer. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu queria que os irmãos entendessem, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, nós éramos, ele não considera nós mais como pecador. A palavra, você pode ver, que o contexto está falando, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Longe, muito longe. Longe da redenção, que é a salvação, e longe da glória, longe do conhecimento da palavra de Deus. Longe, muito longe, mas agora fomos justificados através do seu sangue. Nós sabemos que a Bíblia fala no Velho Testamento, no Velho Pacto, que Deus olhou o céu e a terra, não viu ninguém justo. Mas Jesus veio para quê? Para justificar, porque sangue de carneiro, de bode, meu irmão, cobriu o pecado no Velho Pacto. Mas Jesus veio para quê? Para derramar o seu sangue, para purificar de todo pecado, de limpar o homem que aceita Jesus em espírito e em verdade. Aí quem vai dominar ele agora não é a velha natureza humana, mas é o Espírito Santo que vai, porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, o Consolador, conduzia o homem a toda a verdade. Como é que está na verdade, adulterando, dizendo que é crente? Está na verdade ainda mentindo, dizendo que é crente. Está ainda, na verdade, compondo roubo. Está na verdade ainda, não é verdade? E com o olho gordo nas irmãs. Uma pessoa dessa, irmão, não é verdade? Não está na verdade. Então, meus irmãos, glória a Deus, né? Então, a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, tendo nós ainda fraco, ele morreu ao seu tempo, porque apenas alguém morreria. Poderia ser que alguém morresse por um justo, mas o justo que tinha era Jesus. Apenas alguém usaria morrer pelo justo, mas a Bíblia diz claro que não. Mas Deus, Pai, provou o seu amor tão grande para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu queria que o irmão entenda que a Bíblia está dizendo, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda pecadores. Então ele veio no novo pacto para terminar a lei, e ele não considerar os crentes de verdade como mais pecador. Porque existe pecado que é para a morte. Eu não estou falando que nós não somos tentados, mas ser tentado não é pecado. Pecado é ceder o pecado. E se nós ainda ceder o pecado, mas tem um perdão, porque a Bíblia diz, digo isto, filhinho, para que não pequei, nas cartas de João, no contexto fala, digo isso para que não pequei, mas se pecamos, tem um advogado, Jesus Cristo justo e fiel, para perdoar e purificar de todo o pecado. Está entendendo, irmão? Glória a Deus, ele não chamou ninguém para pecar. Mas, irmão, se até aquele negócio que tem no livro de João, também no contexto fala aí, nos primeiros capítulos, fala dizendo, né? Dizendo assim, aquele que disser que não é pecador, está se fazendo mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Meu irmão, ele está dizendo, mas no outro versículo já diz assim, mas se confessamos nossos pecados, ele é justo e fiel para purificar e perdoar de todo pecado. Então já não existe mais pecado, já perdoou. Se a pessoa que é nascida dele, entendeu? Ele perdoa. Agora, o costumeiro que fica pecando continuadamente, que vive na prática do pecado, na prática da mentira, então isso aí não está justificado. Ele não nasceu da água, que é a palavra, ele nasceu do Espírito. E Jesus disse, né? Aquele que é Nicodemo, aquele que é nascido da água, no capítulo 5 de João,
Aquele que é no nascer da água, que é a palavra do Espírito, de maneira nenhuma ele pode entrar no reino de Deus. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ele não é salvo. Porque a Bíblia diz, glória a Deus, que os que são de Cristo têm o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. E se o qual não tem o Espírito de Cristo, esse tal também não é dele. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Não é dele. Porque quem conduz o homem a toda vez é o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou para o meu Pai, conforme está escrito lá no livro de João, capítulo de número 14, né? E a Bíblia fala no contexto dizendo assim, Jesus dizendo, eu vou para o meu Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao meu Pai, rogar é pedir, implorar. Outro Consolador, porque ele era o Consolador, mas ele agora diz que ia enviar outro Consolador, porque ele estava em carne, mas ia vir em espírito para habitar dentro de você e dentro de mim. Enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Quando falamos do mundo, estamos falando do mundo cosmo, estamos falando do mundo pessoa, que o mundo não conhece, mas o mundo crente conhece, os crentes conhecem quem é o Espírito Santo. Tem mundo que não acredita, é incrédulo, não acredita no Espírito Santo, mas tem uma classe de pessoa que acredita. Glória a Deus, né? Enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o vê, nem o recebe o Espírito Santo dentro dele. Mas ele disse, vós conhecerei e habita dentro de vós. Habitar é morar dentro do crente. Glória, e quem convence o homem do juízo do pecado é o próprio Espírito Santo. Quem conduz o homem a toda a verdade é o Espírito Santo. Porque a alma dele vai ser educada pelo Espírito. Quando a alma quer pecar, o Espírito é por aqui não. Então, ele já é perdoado. Está entendendo, meu irmão? Então, ele chegou, disse, glória a Deus, no 5 de Romanos, e o verso 6. Porque Cristo morreu por nós, estando nós ainda fracos, ele morreu o seu tempo pelos ímpios, porque poderia ser que pelo justo alguém usasse morrer, mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Longe nós estávamos, muito longe, mas fomos justificados através do seu sangue. E se nós, que éramos inimigos de Deus, por natureza, e fomos justificados através do seu sangue, glória a Deus, também seremos salvos através da sua ressurreição, da sua vida, né? Glória a Deus. Jesus morreu, não é verdade? Para nos ressuscitar, não é verdade? Dar vida a nós. Você foi salvo porque Jesus morreu e ressuscitou. Glória a Deus, não é verdade? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, glória a Deus. E a Bíblia diz, muito mais já estava reconciliado no plano de Deus, lá quando ele formou o mundo. Já estava reconciliado nós com ele, já. Glória. Então, mas vamos deixar isso aí para frente, mas eu quero ir para Gálatas, capítulo de número, glória a Jesus, de número 2, você que diz que é pecador, que peca em pensamento, palavra e outra, então quando você está na igreja, ande pra na interrelebe animinai, você está na igreja, você está lá, o eté pra, com o olho gordo, né? Glória, e Jesus não aceita esse negócio de crente, isso não é procedimento que tem o Espírito Santo, glória a Deus, não é verdade, meus irmãos? Então, glória a Deus. Glória a Jesus. Então a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo de número, glória a Deus, o capítulo de número 2 e o 17, diz, nós, porém, que fomos justificados, eu falei em justificação lá atrás de João, e agora estou falando em Gálatas também, se o assunto é ser justificado, então a Bíblia diz, nós, porém, que fomos justificados, porque o sangue de Jesus veio para justificar, não é o sangue de carneiro. Veio para justificar o homem, porque Deus olhou a terra, não viu nem o justo. Aí Jesus veio para justificar através de derramar o seu sangue, o Filho de Deus, para aqui para a terra, se humanizar e morrer, né? Sofrer, morrer e ressuscitar. E enviar o Espírito Santo para entrar dentro da sua vida e morar em você. Glória a Deus, não é você ser um pecador que peca pensamento, palavras e obras, não. Então você está fora. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz porque, glória a Deus, nós, lá em Gálatas, capítulo número 2, e o verso 17. Nós, porém, que fomos justificados, Jesus veio para morrer, para justificar todo o seu sangue. E o assunto é justificação. Glória a Deus. Nós, porém, que fomos justificados por Cristo, e nós mesmos se achamos que somos pecadores, por acaso ele perguntou, Cristo é ministro do pecado? Ministro quer dizer o governo do pecado? Glória a Deus. E claro que não, porque se nós for construir aquilo que foi derrubado, somos um transgressor da lei. Jesus derrubou o muro da separação, não é verdade? Lá no Calvário, na sua morte. Glória a Deus, não é verdade? Então, ele derrubou o muro da separação. Porque o homem perdeu a comunhão com Deus lá no Éden. Deus falava com Adão todo dia ao nascer do sol e ao pôr do sol. Né? Mas quando ele pecou, aí Deus chegou, né? Deu uma sentença a ele e foi expulso lá do jardim. Né? Mas agora Jesus fez uma sentença, né?
deu uma sentença, um jeito no negócio. Deus sempre vai atrás do homem. Chegou, disse, da semente da mulher, eu criarei um varão que esmagaria a cabeça de Satanás e Satanás ferirá o seu calcanhar. Falando de Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus Cristo veio depois de 4.000 e poucos anos, né? Glória, para justificar o homem do pecado, através do seu sangue. Glória a Deus, né? Então ele chegou e disse, nós, porém, que fomos justificados por Cristo, e nós mesmos se achamos pecador, por acaso Cristo é ministro do pecado? E claro que não. Porque se nós for construir aquilo que foi derrubado, somos um transgressor da lei. Quando falamos de um transgressor da lei, a pessoa fazer uma lei e outro quer derrubar. Glória. E a lei antiga acabou-se. Agora tem a lei do Espírito, que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, que diz assim, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível a lei, vendo Deus que estava enferma na carne, enviou seu Filho em semelhança da carne e do pecado, para condenar o pecado na carne, para se cumprir a lei de Deus em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, mas é a lei de Deus. Glória a Deus, não é a lei do pecado. Glória a Deus, não é verdade? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, glória a Deus, né? Glória a Deus. Quando nós dissemos que somos um pecador, não houve mudança, porque a Bíblia diz que o sangue purifica todo pecado. Então, se ele purifica, limpa. Glória. Não quer dizer que em você não existe duas naturezas. É como se fosse dois boi, cada cá amarrado com uma corrente. O boi que for mal alimentado é quem vai puxar o outro. Então, estou referindo isso aqui, é como que fosse a natureza humana, que é a sua carne, e o Espírito Santo. Se você alimentar a sua carne vai dominar você no pecado. E se você crucificar a sua carne, como Paulo diz, com as suas concupiscências, com os seus desejos, então o seu Espírito vai ficar exaltado e ele vai dominar a sua natureza humana, e você vai ficar uma pessoa que tinha a natureza divina, a natureza de Cristo. E a Bíblia diz que a questão de Cristo tem a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. E estamos lutando para isso, meu irmão. Glória. Não é você não aceitar, porque ser tentado não é pecado, a tentação vem. Mas se você ceder o pecado, você pecou. Glória a Deus. Não vamos ceder, né, irmão? Glória. É por isso que muitas pessoas dizem, eu pego em pensamento para lá, porque você não se defende. Glória. Quando vem um pensamento mal, você já sabe já. Uma nuvem negra, um pensamento negativo, você dentro de você mesmo se repreende. A Bíblia diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É a cruz, não é verdade, responsabilidade, a cruz de sofrimento. Toma a sua cruz e siga-me, não é? Glória a Deus. Aquele que quiser ir por Jesus, tome a sua cruz, seguir o caminho do Evangelho. Glória a Deus, né? Então, nós vimos, né, que ele chegou, Paulo chegou, disse assim, se nós for construir, aquilo foi derrubado. Jesus derrubou na cruz o império de Roma, o império das trevas, na verdade, ele derrubou lá na cruz, quando ele morreu. Ele disse, pai, a obra está consumada. Aí a Bíblia diz que as potências do céu se abalou. Foi sério, irmão. Glória. As potências do céu se abalaram. Houve trevas, era de tarde, ficou um mundo escuro. E a Bíblia diz que as pedras se fendeu, se enrolaram as pedras, de tanto poder. Glória a Deus, não é verdade? E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era um véu que existia lá no templo em Jerusalém, que os sacerdotes ficavam dentro do templo, mas do templo, no meio do templo para lá, existia um véu, que diz o historiador que era 3 juntas de boi, 6 boi para arrastar, por meio de argora e corrente, para levantar, glória a Deus, a puxar aquele véu, glória a Jesus. Está entendendo, irmão? É tão pesado que era. Glória, mas a Bíblia diz que no poder de Deus, nem botou nem a mão, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou-se, de alto a baixo, em 2 pedaços. Aí Deus estava dizendo pela sua onisciência, glória, que só quem entrava ali era o sumo sacerdote, não era o sacerdote, era o sumo sacerdote, um homem escolhido no meio da nação, que Deus descia no meio dos catiçais, onde estava o que? A arca do concerto, né? Então ali estava 2 querubins de ouro puro, né? A vara que florou, né? E os pão asma, que estavam ali, umas provas que estavam ali. E Deus descia naquele lugar que era um projeto artificial. Diz o historiador que lá no céu tem o real, mas que estava lá no templo, mas mesmo assim Deus descia.
quando o homem pegava o incensário e começava ali o sumo sacerdote assoprando e botando aquela essência, aquele perfume, com um tipo de molusco parecendo com um aroá seco, as cascas, e aquele perfume cobria, não é verdade, incensava aquele lugar, e Deus descia e falava com o homem via, via Deus, mas não via Deus, porque quem vê Deus morre. Então Deus dava a lei para ele passar para os sacerdotes, para o rei, se chamava reino teocrático, que é o teocracia, agora é rei democrático, não é verdade, irmão? Então é isso, irmão, era reino de Deus, mas o povo não escolheu depois de Samuel, eles escolheram um rei, não é verdade? Tinha o Saul, não é verdade? Que eles escolheram, que Samuel está velho já, e vamos escolher um rei para ser como a nação. Então, Samuel ficou triste, consultou a Deus, Deus chegou e disse, não é verdade? Samuel, não rejeitaram a mim, não rejeitaram a você, aliás, mas rejeitaram a mim. Foi isso aí que aconteceu. Aí o mundo está virado até hoje, não é verdade? Porque os homens não reinam, não dominam, feito Deus dominava. Não é verdade, meus irmãos? Então, é isso que acontece, né? Glória a Jesus. Então, glória, o véu do tempo se rasgou-se de alto a baixo. Agora, quando o véu do tempo se rasgou-se de alto a baixo, estava Deus falando que agora todo mundo ia ter acesso. Não era somente naquele lugar em Jerusalém, mas todo mundo ia ter acesso agora, todo mundo que aceitar Jesus, não é verdade? Tem acesso a falar com Deus, né? Agora a Bíblia diz, Paulo chegou e disse, agora não há mais macho, nem grego, aliás, né? Nem judeu, não é verdade? Nem macho, nem fêmea, nem rico, nem pobre, ninguém. Todos beberam da mesma água, que é a palavra. Todos beberam da mesma água e todos receberam o mesmo Espírito que é o Espírito Santo. Agora, só quem recebe o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Agora, o PCT é uma prova quando o homem recebe os dons. Porque quem convence o homem do juízo do pecado é o próprio Espírito Santo. Mas ele também diz, quem crê e for batizado será salvo. E esse sinal acompanharia os que querem no meu nome, expulsarão os demônios, se pôr a mão sobre os enfermos curarão, não é verdade? E é isso que tem que ter os sinais. Só é aprovado que você tiver os sinais. Glória. Está entendendo, meus irmãos? É isso. Não quer dizer que você não é salvo. Glória, mas quem convence você do juízo do pecado é o próprio Espírito Santo. Mas você tem que receber o batismo, deve receber o batismo, deve implorar para receber o batismo, para receber os dons. Porque o fruto do Espírito é os dons espiritual. Glória. Então, Paulo chegou, diz lá em Corinto, de número 14, né? Os excelentes dons. Buscai com zelo os melhores dons, e eu te mostrarei um caminho mais excelente que não sabe, principalmente o dom de profecia, porque eu quero que fale língua, porque sou quem mais falo, mas quem profetiza é maior, porque quem profetiza edifica, está falando para a igreja, é Deus falando para a igreja, mas quem fala em língua, Paulo disse que está edificando a si próprio, glória, mas é bom eu me edificar a mim. Glória, mas tem pessoa que fica logo falando porque eu não falo, ele fala a língua, mas ele está se edificando. Você que nem fala a língua, nem profetiza, nem fala nada, lá abaixo do pé, ainda quer, anda pra na internet, tá entendendo, irmão? O negócio é esse. Aí, eu não estou entendendo, não sei o que, e é para entender que é os mistérios de Deus. Quem fala, não está falando com Deus, em língua. Glória a Jesus, tá entendendo? É isto. Glória a Deus. Deus continue abençoando os irmãos. Glória a Jesus, que abra a mente. Glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora os homens, as pessoas aceitam em espírito e verdade. Não está vendo? Glória, em espírito e em verdade. Quando chega lá no mês, glória, dos ensinadores, não está vendo? Glória, recebeu o espírito e agora vai receber